Saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos tem concedido para estarmos aqui e trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19 e o versículo 11, que diz: O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Esse versículo aborda a experiência que o profeta Elias teve após ter vários confrontos com o rei Acabe, Jezabel, os profetas de Baal, os profetas da deusa Aserá, que era uma deusa cananita, ter confrontado o povo, porque o profeta percebeu que o povo estava oscilando entre os deuses e o Deus de Israel. E ele teve que falar com severidade para o povo de Deus. E disse: até quando vão oscilar entre um lado e outro? Em outras palavras, se Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que tem provido todas as coisas, tem estado presente na vida de vocês, então vocês precisam decidir ficar do lado de Deus ou servir a Deus. Então, naquele momento, Elias chama todos e, após aquela batalha espiritual, a Bíblia diz que os profetas, no capítulo 18, os profetas de Baal e os profetas de Aserá, bradavam, gritavam, chamavam os seus deuses e nada aconteceu. Mas quando o profeta Elias se dirige ao Deus Todo-Poderoso, desce fogo do céu e coisas maravilhosas acontecem. Mas após essa experiência, percebemos que Elias passou por uma experiência diferente. Porque até no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Em outras palavras, Elias tinha as mesmas reações, as mesmas fraquezas que nós temos. Então ele não era um super-homem, um super-herói. Mas após o confronto espiritual e físico que ele teve, ele foi acometido por um desgaste muito grande, desgaste físico, mental, espiritual, principalmente quando o mensageiro de Jezabel veio até o homem de Deus dizendo que ele iria morrer. E a Bíblia diz que ele sentiu medo. Aquele homem que antes tinha orado e fogo havia descido do céu, aquele homem que
tinha, por meio do poder que Deus havia lhe dado, ressuscitado o filho da viúva, era um homem, no momento que estamos falando, se sentiu fragilizado. O profeta teve uma crise de ansiedade que gerou pânico a ponto de levá-lo a fugir. Ele só queria ficar só, ele só queria ficar o mais distante possível. E a Bíblia diz que ele deixou o seu moço, o seu servo, no lugar e foi para o deserto para ficar sozinho. Ali ele deitou e foi dormir. Uma das coisas que a ansiedade gera é um cansaço físico demasiado. Porque a ansiedade é um medo, uma preocupação exagerada, persistente, que leva a interferir no dia a dia das pessoas. Nós estamos vendo isso acontecendo atualmente. Muitas pessoas sofrem por causa da ansiedade. Elias, apesar de estar fugindo, ele tinha sensações geradas pela ansiedade que o impediam de pensar com coerência. Era como se ele tivesse perdido todo o foco. O medo fechou sua visão a ponto dele dizer: prefiro a morte. Quando ele estava deitado, um anjo vem da parte do Senhor, toca-o e manda que ele se levante, coma e beba. Essas foram as palavras do anjo: levanta-te, come e bebe. Ele assim o fez, mas voltou a deitar. Dá para entender que apesar dele estar recebendo o auxílio de Deus, ele continuava se sentindo frágil, amedrontado, travado. O anjo volta a tocar no profeta e o manda comer e beber e acrescenta: a viagem é muito longa. Ele se levanta, come, bebe e, fortalecido, viajou 40 dias e 40 noites depois que recebeu a vitamina do céu. Eu consigo visualizar aquele socorro que Deus mandou quando Elias não via mais saída. E eu quero lhe dizer nessa noite: Deus é um Deus de solução, Deus é um Deus que vê, contempla o nosso estado, sabe o que estamos precisando, o que estamos sentindo.
e Ele é socorro bem presente. Nós não estamos sós. Apesar de Elias ter sido restaurado com aquela vitamina, com aquele pão e aquela água, ele prosseguiu, mas se dirigiu para uma caverna. E pela pergunta que Deus faz, porque agora Deus não manda o anjo, Deus mesmo vem e se dirige a Elias. E pergunta: o que fazes aí, Elias? E o interessante é que Elias se dirige a Deus contando a versão da sua história. E ele diz: tenho sido zeloso. O povo rejeitou a aliança, mataram todos os profetas. Ele se referia aos profetas de Deus. Sou o único que restou. No caso, ele pensava que só ele havia escapado e agora estão querendo me matar. Não sabemos o que Elias esperava da parte de Deus após contar a versão da sua história. Talvez, se fosse eu, esperava que Deus colocasse um babador, me colocasse nos braços e dissesse: coitadinha, você tem sofrido muito. Mas não. Deus não agiu dessa forma com Elias, como Deus não age dessa forma conosco. Não. Porque quando Ele permite, Ele sabe até quando podemos suportar e até quanto. O tamanho da adversidade, o tamanho da situação, tudo permitido por Deus. E ainda contamos com a sua presença. Porque no Salmo 91 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, como lemos no livro, no versículo 11, Deus fala para Elias que ele vá até ele fique no monte, na presença do Senhor. Não poderia ser em outra presença, na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor há maravilhas, há revelação, há discernimento, há alegria, renovação de promessas, forças renovadas. Tudo nós encontramos na presença do Senhor. E Elias ficou esperando. Deus vai passar? Então, vem um vento fortíssimo, a ponto de separar os montes e esmigalhar as rochas. Mas Deus não estava lá. Vem um terremoto
que abala tudo ao seu redor e ele pensa, Deus está no terremoto, mas ele não estava lá. Veio fogo, também Deus não estava lá. Glória a Deus. Após o fogo, houve um murmúrio de um vento suave, de uma brisa suave. Lemos no versículo 12. Foi quando Elias ouviu e percebeu que era a presença de Deus. E a Bíblia diz que a reação que ele teve foi de cobrir o rosto com a sua capa. Muitas vezes pensamos que Deus vem de uma maneira ou de outra. Visualizamos o quadro, mas Deus tem maneiras distintas para se revelar a cada um de nós. O importante é a presença, não é a forma que ele se revela. Mas sim, se você estiver no monte, esperando a presença do Senhor para ouvir a orientação que está precisando receber, então isso lhe basta. A Bíblia diz que quando Deus se revela para Elias, ele, após cobrir o rosto, fica à porta da caverna, ou a entrada da caverna, melhor dizendo. E aí Deus volta a fazer a pergunta e ele conta a mesma versão. Mas o Senhor dá uma resposta inesperada. Nada de colo, nada de babador, nada de dizer, eu vou colocá-lo nos braços, meu filho. Não. Deus disse, volta para o lugar de onde vieste. Em outra versão diz, volta pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco, chegando lá, o Senhor dá todas as diretrizes, todo o procedimento, e diz, unges a Azael como rei de Israel e unja Eliseu para suceder você. Elias anteriormente havia pedido a morte. Mas aqui percebemos que Deus está dizendo para ele, ainda tem estrada, Elias. Ainda tem algo para você fazer. Ainda tem um caminho a ser percorrido. Não chegou a hora. Ainda não é tempo de você parar.
E ele traz um esclarecimento maravilhoso, dizendo para Elias: Elias, eu tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal, não dobraram os joelhos diante de Baal. Elias pensava que estava só, que somente ele havia escapado. E Deus disse: não, eu tenho muitos que não se dobram diante de outro Deus. E a Bíblia diz que após ouvir a orientação de Deus, ter a visão esclarecida, ele partiu imediatamente. Conforme Deus mandou, ele obedeceu. E aprendemos com isso que Deus não nos quer na caverna, muito menos Deus nos manda voltar pelo caminho que Ele nunca nos mandou trilhar. Você entende? Talvez você tenha traçado uma história, você já tenha relatado para Deus, porque apesar de Deus ser onisciente, Ele quer que os seus filhos contem para Ele, conversem com Ele. Isso se chama relacionamento. Oração é um diálogo, onde você conversa com Deus, diz ao Senhor, clama a Ele e espera uma resposta. E muitas vezes tomamos decisões, andamos determinado trecho, e aí as forças esmurecem, e é preciso Deus chegar para dizer: volta, porque esse caminho não é o caminho que eu tracei para você. E se quisermos as bênçãos, se quisermos continuar dentro do plano de Deus, vendo suas promessas se cumprirem na nossa vida, precisamos atentar para essas coisas. Então, nem caverna serve para crente, nem a entrada da caverna. Não. Devemos voltar, porque já ouvimos a resposta de Deus, e Ele diz: não é do jeito que você está pensando, a sua história não bate com a minha, eu tenho algo para lhe dizer, que é: não é hora de parar, tem muita coisa por fazer. Permaneça na minha presença, que eu vou cuidar de tudo. Eu não cuidei de você até agora? Quando foi que Deus lhe abandonou? Deus nunca abandona os seus filhos. Para concluir, façamos conforme a receita recebida nessa noite. Porque eu volto a dizer: a obra ainda não está completa.
Por isso, não é hora, nem é tempo de parar. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.